Oi, gente, tudo bem? Essa é a última aula do curso de Introdução à Econometria no R e a gente vai falar de séries temporais. O artigo reproduzido é o Avaliação de Impacto do Estatuto do Desarmamento na Criminalidade, uma abordagem de séries temporais aplicada à cidade de São Paulo, do professor Marcelo Justus, atual professor da Unicamp, e da professora Ana Lúcia Kassuf, da Exalc-USP. Ele foi publicado em 2012 na Economic Analysis of Law Review. Aqui a gente tem o link para quem se interessar. Então, gente, ao mesmo tempo em que eu vou explicar um panorama da violência, também vou falar sobre o porquê da escolha do tema e o porquê da escolha dos dados da cidade de São Paulo. O que a gente tem nessa cidade? A gente tem, primeiramente, uma série longa, certo? De dados, é uma coisa muito rara. Você tem uma série longa, coletada. E nessa série a gente vê que 1999 foi o ano mais violento. Só que além de ser o ano mais violento, ele também é, naturalmente, como é o mais, é um ponto de inflexão. Ocorre uma queda brusca, que só é comparável ao combate à violência em Nova York e em Medellín, na Colômbia. A taxa vem despencando dali em diante, e a gente vai ver isso na prática de R. E em 2003, ocorre a implantação da política de desarmamento, uma lei federal que foi adotada no estado de São Paulo, certo? O objetivo dos autores é ver se essa política contribuiu para a redução que já vinha se verificando, ok? Em economia do crime, a gente tem muitos estudos sobre, por exemplo, a probabilidade de ser punido ou o tempo de punição sobre a criminalidade ou mesmo sobre a escolha do criminoso de cometer o crime ou não. Mas existem poucos estudos sobre o impacto de políticas como desarmamento, tá? Os primeiros indícios mostram que sim, que a política teve efeito sobre a dos números de homicídio. O que a gente vai verificar? Qual é o nosso indicador? A gente vai fazer uma série de taxa de homicídios, não de número absoluto, mas sim de número de homicídios a cada 100 mil habitantes na cidade de São Paulo, certo? Ao longo dos trimestres verificados. E a gente quer saber se essa série apresenta uma quebra estrutural, uma mudança brusca, que sinaliza o efeito do desarmamento sobre a diminuição da violência na cidade, certo? É muito interessante verificar a existência do Estatuto do Desarmamento e a sua implantação, porque isso nos dá um evento exógeno, um evento fora do modelo. O economista sempre busca essa referência, seja um experimento, a data que uma lei vigorou, etc. Só que é necessário que a gente colete longas séries, especialmente após o evento. Nem sempre isso é possível, certo? E nem sempre isso é mantido para toda a esfera de abrangência desse evento. Como foi uma lei federal, era esperado que a gente tivesse mais dados e por mais períodos de tempo, mas não. A vantagem da cidade de São Paulo é que a Secretaria de Segurança Pública coletou esses dados trimestralmente e os publicou no Diário Oficial, certo? Os dados vocês vão ver nos próximos slides que eles têm um período bastante abrangente. É fundamental para o pesquisador delimitar qual é o escopo do trabalho. Esse artigo não visa determinar as causas da redução dos crimes a partir de 1999, todas as causas. O trabalho do professor Marcelo Justo, junto com Daniel Cerqueira e outros, mostram que uma série de eventos contribuiu para isso, como, por exemplo, lei seca, horário para os bares funcionarem, vigilância, uso de câmeras, melhora na tecnologia da polícia, enfim. Mas, além disso, nesse paper, especificamente, a gente quer ver não tudo o que causou a redução dos crimes, mas sim se o Estatuto do Desarmamento foi um dos fatores que contribuiu para essa redução, certo? A queda se iniciou, inclusive, antes do vigor do Estatuto, ok? Por que isso é importante de delimitar, gente? Porque o pesquisador sempre busca uma hipótese, ou seja, ela precisa ser formulável da forma mais simples e objetiva possível, precisa ser algo mensurável e que resista quando for submetida a testes empíricos. Fazer um texto sobre tudo o que causou a redução dos crimes é uma coisa. É algo muito fácil, inclusive, de procurar furos, procurar falhas. Agora, eu pesquisar algo pequeno em relação a esse todo
embasar muito bem é algo muito mais plausível, e é o que vai acontecer no artigo dos pesquisadores. Essa hipótese de que o desarmamento contribuiu para a queda da violência, de fato sobrevive aos testes empíricos realizados. Quando vocês forem pesquisadores, vocês vão ver Karl Popper e vão entender melhor do que eu estou falando. É importante também perceber que durante o período verificado não ocorreu nenhuma outra medida de intervenção tão grande quanto o Estatuto do Desarmamento, ok? No que? No processo estocástico gerador da taxa de crimes letais. Gente, preciso que vocês entendam uma coisa. Quando eu tenho, por exemplo, um algoritmo verificando o preço de um ativo no mercado financeiro, eu tenho um processo determinístico que é vulnerável a choques, óbvio, mas ele se adapta e continua valendo, né? Eu espero. Ali a gente tem um processo determinístico, o algoritmo vai dar o valor, ok? Agora, com base nas decisões dos agentes, etc. Mas para eu medir o PIB, eu não tenho esse algoritmo que vai me mostrar quais as decisões tomadas, tudo que influenciou o PIB, os agentes econômicos, a mentalidade, eu não tenho. É algo que eu consigo observar no final. Eu consigo medir o PIB. Vocês entendem isso? Eu consigo observar. Mas eu não consigo verificar qual foi o processo que o gerou. Não consigo verificar o como. Consigo verificar o resultado. No processo determinístico, eu sei o como. Eu sei como foi formado. Eu tenho o algoritmo. Mas o PIB não. A gente não tem um algoritmo e depois que vai dando os valores todo mês. Não, a gente vai lá e mede depois. Sempre se lembrem da diferença entre observar e estimar, que é fundamental para o nosso ofício, tá? Então, quando a gente está falando de séries temporais, a gente está falando de processos estocásticos. Toda série temporal é gerada por um processo estocástico. A gente vê o final, a gente vê o valor observado, mas a gente não sabe como se chegou naquele valor, certo? Não tem um algoritmo gerando tudo, porque se tudo fosse gerado por algoritmo, a gente não teria mais preocupação com o futuro, ok? E nesse período, o único evento relevante foi o Estatuto do Desarmamento, que vai ser considerado nesse modelo. Os autores utilizaram 95, terceiro trimestre, até 2010, quarto trimestre, e nós vamos utilizar 95, terceiro trimestre, até 2019, quarto trimestre. Qual a definição de criminalidade letal, para que a gente possa elaborar um indicador? Homicídio doloso, em que houve intenção de matar, culposo, em que não houve, e latrocínio, roubo seguido de morte, ok? Como que o indicador foi formulado? O nosso indicador vai ser chamado de taxa de crimes letais. O número de crimes letais ocorridos no município em São Paulo naquele trimestre a cada 100 mil habitantes. Esse dado não está disponível em nenhuma base, ele foi elaborado pelos pesquisadores. E eu vou mostrar para vocês na segunda parte como que ele foi elaborado, ok? A população, para a gente fazer esse tipo de taxa, a gente precisa ter o denominador, precisa ter a população, ok? Só que a gente está falando de dados trimestrais, ninguém conta a população por trimestre, de município menos ainda, ok? Isso é muito custoso. O que a gente tem? A gente tem os censos do IBGE e a gente tem também as contagens, censo realizados em 91, 2010, etc. E as contagens são mais esporádicas, teve uma em 96 e outra em 2007. Para além desses anos, o IBGE realiza estimativas. Ops. Vocês lembram, gente? Acabamos de falar disso. Ele não consegue observar todos os anos a evolução da população. Então, ele estima, certo? Nós vamos ter que estimar também, porque a gente está falando de trimestre, passar de ano para trimestre. Para isso, a gente vai realizar uma interpolação, no nosso caso linear, ok? Para obter estimativas que permitam taxas trimestrais. Interpolação, gente, ela é, digamos assim, uma reprodução de uma possível trajetória, no nosso caso linear. Vocês lembram lá em painel, eu falei para vocês, gente, e uma das soluções possíveis para isso aqui, para essa falta de dados, é a interpolação. Mas lá não me interessava fazer, porque eu queria ver se aquele tempão que demorou entre uma coleta e outra levaria a amostra a se comportar como aleatória. Certo? Aqui não, aqui é outra parada. Aqui a gente precisa da interpolação, porque séries temporais a gente precisa de todos os períodos observados possíveis, certo? É importante diferenciar o que nós vamos fazer do que os pesquisadores fizeram. Essa aula a gente não vai reproduzir o artigo, da mesma forma que a gente reproduziu o outro parcialmente. Eu preciso trabalhar com vocês que são alunos de graduação, conceitos fundamentais, certo?
E dentre eles, eu escolhi a metodologia Box-Jenkins, que é bastante completa, ela permite que a gente identifique qual o melhor modelo para um conjunto de dados, estime esse modelo, verifique se ele é adequado e faça previsões. Ok? A nossa aula se encontra com a dos autores na parte de testes de raiz unitária. Teste de raiz unitária é quando nos mostram as quebras ocorridas na série. E as quebras apontam para eventos que geraram mudanças significativas nas taxas de homicídio. Ok? O que os autores vão fazer? Eles vão também fazer testes de raiz unitária, mas além disso, eles vão colocar um termo econométrico que represente o efeito do estatuto do desarmamento especificamente. E vão verificar a significância desse termo ao longo do tempo. Tá? Nós não. Então, gente, o conceito mais básico, mais fundamental que vocês vão ver em séries temporais, eu acredito que seja o de estacionariedade. A gente tem aqui duas séries, ok? E a gente vê que aqui a gente tem uma oscilação em torno de uma média, e aqui não, ok? Lembrem-se que quando a gente tem dados de cross-section, a gente bate a foto da amostra uma vez, um período. Dados de séries temporais, a gente observa os valores que a variável assume ao longo do período. E aí a gente pode traçar melhor o comportamento da variável, ok? Aqui a gente vê que os valores observados tendem a oscilar em torno de uma média, ok? E assim, o que aconteceu anteriormente tende a se repetir. Então, assim, a gente sabe que vai subir bastante, vai cair, mas essas grandes subidas muito provavelmente vão continuar ocorrendo, ok? Nessa outra série não, você tem subidas e quedas pequenas, mas a série acelera de uma tal forma, ok? A gente não tinha como prever isso aqui tudo, quando a gente estava aqui, ok? Agora, quando a gente estava aqui, a gente tinha uma probabilidade maior de acertar que ia acontecer, certo? Quem permite isso é a estacionariedade. A variância, gente, vocês já viram o quê? Que é uma medida de dispersão. Lá nas cross-section, ela é uma medida de dispersão da amostra, ok? Uma medida de dispersão amostral. O quanto que as amostras, os indivíduos, por exemplo, se dispersam em relação à média daquele grupo de pessoas, de cidades, enfim. Agora, a gente vai olhar assim, quanto que as observações nesse período de tempo se dispersam da média nesse período de tempo. Se elas se dispersarem a uma taxa constante, relativamente constante, né? A gente vê aqui que ó, dá para chegar numa constante. Em relação a essa aqui dá, essa primeira, tá? Aí a gente diz que a série é estacionária. E por que isso é tão importante? Porque é a variância constante que nos permite fazer previsões dentro de uma maior segurança. Por quê? Porque o que aconteceu no passado tem grandes chances, não é que vai acontecer, não é determinístico, mas há grandes chances de que se repita no futuro, ok? Isso permite fazer previsões. Essa série aqui se comporta de uma tal forma que eu posso ter um pico aqui que não foi previsto pelo comportamento. Nunca isso aconteceu. Você não teve um pico e uma queda súbitos. Você teve pequenos momentos que foram se acumulando até gerar momentos de pico. Aqui não, aqui você teve quedas súbitas quedas e picos súbitos que se repetiram e que se contrabalancearam, mostrando que a variação em torno da média foi relativamente constante. Uma série torna-se não estacionária quando valores passados contribuem para o aumento ou para a queda dos seus valores futuros, de tal forma que a série vai acelerando ou desacelerando. Então, gente, quando eu tenho essa observaçãozinha aqui pequitinha, ela não difere muito dessa anterior. Alguma coisa dessa aqui influenciou a próxima. O que era isso? Vocês lembram? A autocorrelação. Gente, a autocorrelação. Um valor anterior influenciando o próximo. É lógico que você tem momentos de pico de inversão da trajetória, mas ainda assim esses momentos de pico não são súbitos. Eles se correlacionam, os valores são próximos dos valores que estão ao lado. Ela cai, mas ela não cai com tudo, ok? Ela não cai aleatoriamente. Ela cai aos poucos, de tal forma que a influência anterior se manifeste no valor presente.
E nas séries temporais, como é que a gente mede a autocorrelação? A gente mede pela função de autocorrelação e pela função de autocorrelação parcial. Nessa aqui eu não vou entrar tanto, ok? Elas são muito importantes, inclusive na metodologia Pumpkins-Jenkins, para identificar como é que se a gente está falando de um MA ou de um AR. Isso assim, batendo o olho nelas. Como a gente vai fazer tudo automaticamente no R, no momento eu não vou tratar disso. Aqui, gente, a gente tem o gráfico da série de taxa de crimes letais que eu elaborei, ok? O do Marcelo, se eu não me engano, ia até aqui 2010 e a gente vai até 2019, certo? Em algum ponto aqui a gente tem, ó, provavelmente 99, certo? Aqui a gente tem a taxa normal, o gráfico comum, e aqui a gente tem a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial. Vamos observar essa daqui primeiro, porque essa daqui sai daqui, certo? Que ela mede? Ela mede o tanto que a influência do valor anterior tem sobre o presente. Então, vamos dizer assim, muito intuitivamente. A influência do valor anterior, ela está muito presente quando a gente fala de um período para trás. 2 períodos vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. A influência dos períodos, vamos supor, 10º período. Aqui, 10ª defasagem a gente chama. Quando a gente fala de período anterior, a gente fala de defasagem. 10 períodos atrás, a influência já é essa aqui. 20 é menor, ok? Mas, ó, essa barra aqui nos mostra a significância. Ela é significativa, ok? Eu tenho autocorrelação nessa série. O valor anterior da taxa de homicídio se correlaciona com o próximo, certo? Raízes unitárias e processos integrados. Olha que interessante. Vocês viram que a gente falou das defasagens? Então, gente, aqui a gente vai tratar do conceito de diferenciação. Se eu tenho o valor de 2020, se correlaciona com o de 2019. Vamos pensar em anos, ok? Eu tenho uma série anual. Se eu tenho uma série anual que apresenta muita autocorrelação, eu vou tirar a diferença dessa série. Eu posso fazer valor de 2020 menos valor de 2019. Valor de 2019 menos o de 2018. E assim sucessivamente ao longo da série. Okay? Aí isso se dá o nome de primeira diferença. Se depois que eu fizer isso se depois que eu fizer isso, a minha série se tornar estacionária, a gente diz que ela tem uma raiz unitária, ok? Ou que ela é um processo de integrado de ordem 1, porque uma diferenciação foi suficiente para tornar a variância constante. Só que, e se for necessário subtrair novamente dessa nova série, essa nova série que eu cheguei, eu vou pegar a diferença de 2020 para 2010, para 2019, menos a diferença de 2019 para 2018, eu vou ter uma diferenciação de ordem 2, uma segunda diferenciação. E aí eu chamo ela de processo integrado de ordem 2, porque 2 diferenciações foram necessárias para torná-la estacionária, ok? O que é a raiz unitária? Okay? É a diferenciação. Tem outro conceito matemático que se vincula a polinômios, etc. Esse sim é bastante acurado, bastante rigoroso. Mas, por um lado, por hora, a gente vai falar que raiz unitária é quando eu preciso de uma diferenciação para tornar a série estacionária, bem comportada. É o nosso caso com aproximadamente. Depois a gente vai ver como que a gente pode ver rigorosamente. A gente nunca pode ver pelo desenho, mas eu estou dando o exemplo. Eu apliquei essa função à taxa original de crimes letais. E aí eu obtive uma série bem melhor comportada, ok? Você tem aqui esse outlier, 99 a 2004, provavelmente isso acontece, que é desde do pico de homicídios até a implantação do estatuto, mas de modo geral a série está bem mais padronizada. E a maior parte das minhas autocorrelações agora não é significativa, está para baixo da barra, certo? O que é o teste ADF, gente? Teste de Dickey-Fuller aumentado, ok? A gente só pode identificar a série, identificar a forma dessa série, e por forma aqui eu quero dizer um modelo, a gente só pode atribuir uma fórmula matemática a essa série
depois que os dados forem estacionarizados. Porque não faz sentido, gente. Uma série estacionária é altamente rebelde. Pode acontecer qualquer coisa. Agora, para uma série que manifesta padrões, que manifesta uma variância constante, a essa sim você pode atribuir um modelo matemático, ok? É a estacionariedade que nos autoriza a elaborar uma forma para os dados, um modelo que acreditamos ser plausível de acontecer no futuro, de reproduzir o que vai acontecer no futuro, de prever, ok? O teste que determina essas duas coisas ao mesmo tempo determina se ocorre quebra, ocorre raiz unitária e também determina qual é o modelo mais adequado. É o teste de Dickey-Fuller aumentado. Existe o teste de Dickey-Fuller, que é um teste de raiz unitária, um teste que determina se ocorre quebra ou não. O teste de Dickey-Fuller aumentado determina também a fórmula do modelo. Gente, nessa aula de séries temporais, assim, não tem como, na minha opinião, né? Talvez algum professor consiga, mas eu prefiro trabalhar ao lado do exemplo, ok? Depois vocês vão ver que a aula de R vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ensinar vocês a rodar isso aqui, mas eu vou interpretar agora o teste de Dickey-Fuller aumentado. O que o teste de Dickey-Fuller aumentado faz? Ele vai testar 3 tipos de modelo, certo? Ele vai testar o modelo com intercepto, ok? Com constante. E esse modelo tem intercepto e tem tendência. O que é tendência? É linearidade em relação ao tempo, certo? Então, vamos supor, conforme o tempo avança, a série avançou também ou não? Às vezes a série é tão aleatória que ela não tem tendência. Ou ao contrário, tendência negativa. Se o tempo avança, a série está sempre diminuindo? Esse é o componente de tendência. Ele vai testar intercepto e tendência contra modelo que só tem intercepto, contra modelo que não tem nenhum dos dois, ok? E, paralelamente, ele vai testar a presença de raiz unitária, a presença de quebra na série. Certinho, gente? Como que ele faz isso? Primeiro, ele vai de cima para baixo, ele vai eliminando termos. Então, primeiro você testa se há raiz unitária, depois você testa a força do modelo, ok? Então, primeiro a gente vai ver se há raiz unitária pela estatística tal3 no modelo com tendência e constante. A gente vai aplicar os comandos de parte. Aqui está um modelo com tendência e constante gerado. Ó, quem está aqui? A defasagem 1. Esse aqui é o termo de defasagem 1. Para gerar um modelo adequado nessa forma, que não tivesse autocorrelação, foi necessário incluir a primeira defasagem, certo? Olha, ela é super significativa. E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a geração das estatísticas do teste. A primeira é a tal3. A tal3 é essa daqui. E aí eu vou ler isso aqui como se eu fizesse uma matriz transposta. Transpôs. A tal3, a 1 ponto, esses aqui são os valores críticos. E eu vejo que a minha tal é sempre menor que os valores críticos. Ó, é número negativo, não se esqueçam disso. A todos os níveis de significância, a estatística de teste foi menor que o valor crítico, ok? Aí, quando isso acontece, a gente rejeita a hipótese nula. E a hipótese nula para o Dickey-Fuller é que a série tem raiz unitária, ok? Ué, Bruna, mas você não disse que tinha raiz, que você diferenciou, não sei o quê? Exatamente, tinha mesmo. Eu estou usando a série de primeiras diferenças. Por quê, gente? Porque eu só posso fazer isso aqui para quem é estacionário, certo? Quem é estacionário não vai apresentar raiz unitária. Mas é normal, tem que fazer, tem que seguir o ritual do teste, ok? A gente usou a série de primeiras diferenças que já está estacionarizada, portanto, a gente não vai encontrar raiz unitária, ok? Isso aqui é previsto. Qual que é o problema do teste ADF, gente? É que, assim, às vezes você incluiu termos, você incluiu tendência, incluiu intercepto, sem que eles sejam significantes, ok? E essa inclusão faz com que possa ocorrer erro do tipo 1, que é quando a gente rejeita a hipótese nula, a gente não rejeita a hipótese nula quando ela deve ser rejeitada. Ok? A gente viesa o teste. Vamos olhar aqui, o que rolou? A gente viu que ó, o termo de tendência não é significante, o intercepto não é significante. Então, pode ser que esses termos aqui estejam viesando o meu teste.
Como que a gente faz para saber se eu posso eliminar os termos ou não? O teste F. Vocês lembram do teste F? Lá da aula de MQO? Por enquanto eu não tenho raiz unitária, fato. Estou usando uma série diferenciada, mas lembre-se que o teste de K-Fuller aumentado também quer encontrar qual é a forma do modelo, ok? Após o teste de raiz unitária, eu faço um teste F com a estatística Phi3. Essa saída é a mesma dessa saída, tá, gente? A estatística Phi3. O que eu tenho nesse teste F? Eu tenho uma. Primeira que assim, a significância individual do termo de tendência. Não é significante. Eu vou testar primeiro modelo com tendência e intercepto contra modelo que só tem intercepto, ok? A gente tem aqui o teste F de significância conjunta. E nesse teste, a gente vê que o Phi3 é muito maior do que todos os valores críticos, em todos os valores, todos os níveis de significância. Portanto, a gente rejeita a hipótese nula de que os termos deterministas são não significantes. A gente considera que esse modelo aqui está correto, a princípio, apesar disso aqui não ser significante. Mas para frente a gente vai ver melhor, vai entender melhor o porquê que isso acontece, ok? Os resultados foram confiáveis, ou seja, apresentou que não tem raiz unitária quando a gente usa variável diferenciada, constante de tendência, ok? Agora, vamos supor que a gente não rejeitasse a hipótese nula, ok? A gente considerasse que o teste F está correto, apontando que Φ3 menor que o valor crítico. Portanto, essa especificação está errada. A gente tira o termo insignificante e agora a gente vai fazer outro teste de raiz unitária primeiro, outro teste tal, só que sobre o modelo que só tem intercepto, tá bom? Depois de verificar se tem raiz unitária ou não no modelo com intercepto, faz outro teste F, ok? E aí mudam os nomes dessas estatísticas aqui. O teste continua até que você especifique corretamente o modelo. Outros testes de raiz unitária. Esses são aqueles que não identificam a forma do modelo, ok? Você só joga o teste lá e pronto. Isso é importante, mas para frente a gente vai entender por quê. Eu realizei esses testes, depois vocês vão ver no R. Para o teste de Phillips-Perron e do DF-GLS, que é outro de K-Fuller, só que para mínimos quadrados ponderados, lembra do GLS? A hipótese nula é de que há raiz unitária. Se a estatística for menor, é o nosso caso aqui, ó, tá vendo? Número negativo, em módulo é maior, mas é número negativo. Portanto, são menores, a gente rejeita a hipótese de que há raiz unitária. Como a gente está usando série diferenciada, a gente sabe que não há raiz unitária. O teste KPSS é diferente, ele é mais objetivo. A série é estacionária, então a hipótese nula é a estacionalidade da série, ou seja, é não haver raiz unitária. Aqui é a raiz unitária e aqui é não há. Aqui a série já é estacionária. Se novamente, mesma regra de decisão, estatística é menor que o valor crítico, rejeita-se HO, porque o teste é monocaidal. Aqui a gente não rejeita HO, portanto a série é estacionária, como a gente viu anteriormente. Agora vai ficar interessante, gente. Vocês repararam que quando a gente está falando de teste DF, a gente só está falando de processo autorregressivo. Vou explicar isso por vocês. Mas, na verdade, os modelos podem ter componentes autorregressivos e componentes de médias móveis. A ordem dos modelos ARMA é dada por 3 termos autorregressivos e Q termos de médias móveis. O número de termos necessários para modelá-los, ok? Agora, os modelos ARIMA são aqueles que incluem um D número de diferenciações da sinal, ok? Eu tenho um ARMA para séries estacionárias que não precisam de diferenciação, o D é zero. Mas quando ela precisar de uma diferenciação, quando ela tiver unitária, ok? Aqui vai o número de raízes unitárias. Então, a gente sabe que a série que a gente testou agora, ela era uma série de diferenças, certo? Então, ela era um ARMA. Mas a gente sabe que a taxa de homicídios, a taxa de crimes letais, ela exigiu uma diferenciação para se tornar estacionária. Então, ela vai aqui. Aqui vai o número 1, ok?
O que são processos autorregressivos? É quando a série temporal é descrita, o valor atual é descrita por valor, descrito por valores passados, mais um componente aleatório, ok? Em séries temporais a gente chama esse componente aleatório de ruído branco, ok? Ruído branco é uma série que possui média nula, variância constante, ela não salta, mas além disso, ela não tem autocorrelação, ela é sem memória, ela é completamente aleatória, ok? Quando a gente coloca todas as defasagens, ou seja, se o meu modelo exigir depois o valor anterior ao anterior, depois que eu colocar todos os que são relevantes, os que são significantes, né? Lembra do teste T, significância, que também tem. Se eu colocar todos os necessários, a série deve restar apenas um ruído branco, ok? Se os resíduos... Isso quer dizer que depois que eu elaboro o modelo, eu faço um teste sobre os resíduos. Lembram dos resíduos, gente? É a diferença entre valor observado e valor estimado pelo meu modelo, pela parte determinística. Se esses resíduos forem um ruído branco, se eles não tiverem memória, não carregarem autocorrelação, o meu modelo está bem especificado, ok? Agora, se ainda não tiver chegado num ruído branco e, portanto, apresentar autocorrelação, mais defasagens devem ser incluídas no AR, certo? O que é um processo de médias móveis? É um processo que resulta de vários choques aleatórios, só que, assim, esses choques são ocorridos no período presente e nos períodos passados, ok? Aqui você tem um componente aleatório, aleatóriérrimo. Por quê? Porque eu nunca sei qual é o componente aleatório do presente. Mas tem um choque no passado que influencia esse valor presente. Olha a ordem aqui, gente. Aqui o Q equivale a 1, eu tenho um termo de defasagem. E aqui eu tenho um AR1, eu tenho um termo autorregressivo. Por que a gente as séries temporais têm componentes integrados, o número de diferenciações necessárias. A gente já viu que a nosso é 1, tem uma raiz unitária, precisa de uma diferenciação para ficar estacionário. E geralmente elas têm também componentes autorregressivos, ou seja, elas são influenciadas pelos valores passados, e componentes de médias móveis, ou seja, são influenciadas por choques ocorridos anteriormente que ainda refletem nos valores presentes. O que eu falei para vocês sobre por que a gente ia ver agora a função autoarima e comparar com o teste ADF? Gente, o teste ADF só está olhando para o componente AR, ele não tem como olhar para componentes de médias móveis, ok? No R, a gente tem essa função autoarima que determina, depois que você coloca ali a sua série original, porque ela também determina o processo integrado. O que acontece? Ela determina de qual a ordem do seu modelo. Apliquei sobre a nossa taxa original, a nossa série original, e ó, de fato, havia uma raiz unitária, mas ela determinou que o modelo tinha apenas constante e não tendência. Interessante. Mas por que isso aconteceu se o nosso ADF mostrou que havia um constante e tendência? O ADF só pega processo autorregressivo, só pega os valores anteriores. Aqui não, aqui a gente consegue pegar processo de médias móveis, ó. Não há componente autorregressivo nessa série. E isso é muito mais plausível do ponto de vista econométrico, gente. Para pensar. É óbvio que a violência se influencia e carrega uma certa inércia, no sentido de você sabe que você tem regiões que dificilmente uma política pública consegue modificar rapidamente. Nessas regiões ocorrem homicídios, mas o que um homicídio tem a ver com o outro, ok? Por si só. Não é igual àquela autocorrelação que a gente tem no painel. Não, como eu sou o mesmo indivíduo observado de período a período, os meus fatores não observados são carregados conforme a série avança. Aqui não, ok? Então, de fato, é plausível que não haja componente autorregressivo, ok? É aleatório. Uma pessoa matar em uma cidade não influencia o fato de que outra pessoa, no outro período, em outro
outra parte da mesma cidade matou alguém, ok? Então, aqui a gente tem o processo integrado necessário à diferenciação e a gente tem o componente de um choque aleatório. Como que isso faz sentido do ponto de vista da interpretação, gente? É mais fácil que um local que não é violento se torne violento após um choque, certo? Então, vamos supor, você tem uma vizinhança muito pacífica, ou ao contrário, acho que é até melhor pensar no contrário. Você tem uma vizinhança muito violenta, ou violenta só, não precisa ser muito. E aí, depois disso, começa a acontecer um choque. Acontece, sei lá, uma intervenção na região, como foi o caso do Rio de Janeiro, ou uma intervenção do Exército. É possível que os valores que virão após essa intervenção sejam influenciados por esse choque que ocorreu no período passado, que foi a intervenção. Certo? Só que por que que é aleatório? Porque não é assim uma intervenção por mês. É uma intervenção aleatória ao longo do meu período que teve efeito sobre os valores que virão à frente, certo? Quando a gente fala de taxa de homicídios, de outras taxas, é mais plausível entender que os choques aleatórios persistem de alguma forma, ok? Para isso a gente tem função impulso-resposta, enfim. Mas essa é a lógica, ok? O nosso teste ADEF não conseguia enxergar que na verdade, o modelo mais adequado é aquele que não tem componente autorregressivo, P igual a zero e Q é igual a 1. Um termo só, certo? Com constante. Quando eu coloco esse daqui, aí acaba... Por isso, gente, que lá atrás a tendência não apresentava significância. Mas não dava para ver aquilo na época, não dava para ver esse termo MA aqui lá atrás, ok? É uma limitação do teste ADF. Olha o nosso modelo aqui. Realizamos a segunda parte, a estimação, segunda parte da metodologia Box and Jenkins, ok? A gente tem o seguinte modelo. Oh, meu Deus do céu. Aqui, gente, é uma constante, tá? Ignora esse ezinho aqui. Tá. Menos 0,1324 é o intercepto, ok? E é mais componente aleatório, ok? Aleatório presente menos os valores anteriores, ok? De choques. Lembrem-se, isso aqui é choque. Não é outro Y aqui, é choque. Okay? O R detectou um processo com médias móveis de ordem 1, é um termo só. Pode ser que tivesse mais um aqui, MA2. Aí seria o choque de dois períodos anteriores ainda influencia o valor presente. Não, não é o caso, é o choque de um período anterior com constante, que é drift, ok? Mais amplo, essa verificação é mais ampla que o teste ADF, que não inclui processos de médias móveis. Agora nós vamos para a terceira etapa da metodologia Box-Jenkins, que é a etapa do diagnóstico de adequação do modelo. Esse modelo é confiável? Vocês lembram lá do que a gente já falou nas aulas anteriores, e eu falei muito em painel. A gente não pode permitir autocorrelação. Nunca. Ok? E como que a gente faz para testar isso? A gente faz vendo os resíduos do modelo. O que era o resíduo? A diferença entre o que foi estimado e o que foi verificado, o que foi observado. Se essa diferença apresentar autocorrelação, aí eu tenho um problema sério, porque é sinal que eu ainda preciso de termos que eu não estou enxergando. Agora, se ela gerar um ruído branco, o que é um ruído branco? Um resíduo que não tem autocorrelação, que não tem memória, ok? Aí tá tudo bem. Aí, se eu cheguei num resíduo não autocorrelacionado, é sinal que tudo aquilo que gerava autocorrelação está especificado no modelo, tá? Esse aqui é o teste de Jungbox, certo? Ele é realizado sobre os resíduos e você pode escolher quantas defasagens para trás você quer, ok? O que ele faz? Ele verifica se esses resíduos aqui são ou não ruídos brancos, ok? Eu chamei o meu modelo, vocês vão ver lá na segunda parte da aula de modelo. E aqui eu jogo resíduo, a função que gera resíduos. Eu pedi para que ele fizesse até 6 defasagens atrás. Essas defasagens geradas pelo modelo, elas estão autocorrelacionadas ou não? As defasagens deste resíduo estão correlacionadas ou não? A hipótese nula é de que não há autocorrelação. Então, o meu objetivo no teste é não rejeitá-la, certo? Como o meu p-valor deu alto,
Ou seja, as 6 primeiras defasagens dos meus resíduos não apresentaram autocorrelação, certo? Então, eu posso dizer que está tudo bem, ok? Que até a 6ª defasagem do resíduo não há ruído branco e o meu modelo está adequado, ele não é autocorrelacionado, ok? Portanto, qual a consequência disso, gente? Cumprimento da hipótese da média condicional nula, certo? Também conhecido como estimadores confiáveis, não viesados, representativos do parâmetro populacional, beleza? Mas aí eu fui mais longe, ó. Eu resolvi pedir para o R olhar até a 30ª defasagem desse... 30ª, olha. É 30ª, gente? Não sei. A defasagem 30 para trás desses resíduos, ok? E aí, o que aconteceu? Ainda assim, não foi detectada a autocorrelação. Eu continuo não rejeitando a hipótese. Ó, p-valor alto, certo? A 1%, a 5% e a 10%, ele sobrevive. P-valor alto não rejeita a hipótese. Os estimadores, esses valores aqui, lembrando que isso aqui é uma constante, são representativos, certo? Estão corretos. Qual que era o nosso outro teste? Sempre o teste de normalidade, para ver se a gente pode confiar nas estatísticas T, ok? A gente vai verificar se esses resíduos, essa diferença entre o que foi observado e o que foi estimado, tem distribuição normal, ok? E, portanto, a validade da significância dos termos encontrados. Aqui já não foi a mesma coisa. Ó, eu peguei o teste de Shapiro e apliquei sobre os resíduos. A hipótese nula é de que os resíduos sejam normais. Só que um p-valor baixo indica que eles não são. Eu rejeito a hipótese nula de normalidade, ok? Não sei direito o que é significante ou não. Como vocês devem lembrar da aula de painel, este é um problema menor, ok? A autocorrelação é meu grande inimigo. Esse daqui é corrigível. Última etapa da nossa metodologia Box and Jenkins, gente. A metodologia Box and Jenkins elabora também a previsão, certo? Eu usei a função tail para verificar quais eram as últimas observações das taxas de criminalidade letal nos últimos 6 quadrimestres. Belezinha? Ok? Elas são bastante baixas, especialmente se você não vê a base de dados, elas começam em 16. 16 o que significa? 16 crimes letais a cada 100 mil habitantes na cidade de São Paulo. E esses aqui são valores observados, não são estimados. Caiu muito. Lembrando que a série começou em 95, tá? A gente começa junto com a série do artigo. E aí ela despenca, ok? Despenca quando a gente chega agora na segunda década do século XXI, tá? E aí eu aplico a função forecast sobre o meu modelo, ok? Depois vocês vão ver que antes disso tinha uma função aqui, forecast modelo, ok? Pedi para prever 3 períodos à frente, para os próximos 3 quadrimestres, a partir daquele que termina o valor observado. Aqui estão. Ok? As previsões. O que é isso aqui? É o desvio padrão, ok? Standard error, ok? Belezinha, gente? Essas aqui são as minhas previsões. Perdão, essas aqui são os valores observados e aqui estão as minhas previsões. Vocês acharam fácil? Eu espero que sim, porque eu creio que a aula de painel foi muito pesada. Eu tive que rever muita coisa e, ao mesmo tempo, trazer muita coisa nova. Por isso que eu preferi fazer uma coisa mais leve dessa vez. Só que se vocês estão achando que foi fácil, o problema é a base de dados agora. Na próxima etapa dessa aula, eu vou ensinar a interpolar. Lembrando desde já que a interpolação deve ser usada com moderação, tá? Sempre que você puder observar os dados e não interpolar, é melhor, tá bom? Muito obrigada, gente. Eu vejo vocês na nossa próxima etapa, em que a gente vai fazer bastante coisa. A gente vai extrair os dados, vai tratar a base, ok? E depois, por último, estimar. Poucas interpretações de resultados, porque eu preferi interpretá-los agora, ok? Obrigada, gente. Até lá.